Como vocês perceberam, gente, eu não tenho muita familiaridade com a tecnologia. Eu estava aqui, gente, onde é que liga esse microfone? Boa noite, sejam bem-vindos. Parabéns desde já pela formatura de vocês. Tomás, obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado por tudo que vocês têm desenvolvido. Eu vou cumprimentar todo mundo que está aqui na mesa junto comigo, na pessoa do secretário Leonardo Reisman, secretário de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, a quem eu agradeço também. Eu vou explicar para vocês um pouco de como funciona isso que a gente está vivendo aqui. Os 24 parlamentares do Distrito Federal, cada um deles tem direito a um recurso por ano que ele pode destinar para programas e ações que ele reputa que devam ser atendidas ou atendidos pelo orçamento do Distrito Federal. Então, nós destinamos o que se chama de emenda parlamentar. Essa emenda é destinada para uma secretaria, no caso, a secretaria do Dr. Leonardo, e é a secretaria que executa esse recurso público, quer dizer, é a secretaria que faz com que o programa aconteça. Então, a minha missão como parlamentar é olhar um programa como Programadores de Futuro, enxergar o futuro que ele vai proporcionar para o Distrito Federal e destinar o recurso para que esse futuro se torne realidade, se torne presente. A partir de então, o restante é obra da secretaria, nesse caso a SECT, e do pessoal que desenvolve o programa junto com vocês. Então, o Tomás, junto com os professores, professor Santana e os demais, que fazem com que isso tudo aconteça. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês hoje e ver o que o recurso público que foi destinado para esse programa está proporcionando na vida de vocês. A mudança que vocês estão vivendo, a formatura de vocês, o encerramento de um ciclo, que vai abrir um novo ciclo de muito mais oportunidades e muito mais vitórias, eu tenho certeza. Tendo feito essa breve explicação, eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito e de por que eu destino recursos para programas como é o Programadores de Futuro. Eu acredito no trabalho. Eu acredito que as pessoas devem se recusar a depender do Estado e a depender dos políticos. Eu não acredito que deva haver uma relação de dependência entre o cidadão e o poder público. Portanto, eu sou contrário ao assistencialismo. Eu não acredito em assistencialismo, eu acredito em trabalho. Eu acredito que se o governo, se o Estado não atrapalhar, já fez muito por nós, e a gente se vira e conquista as coisas que a gente quer conquistar na vida. Eu dou exemplos. Eu fui ao Sol Nascente, tem uns meses já, e fui visitar algumas casas. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Porque tudo que dependia das pessoas, tinha. Então, você entrava na casa, tinha sofá, tinha televisão, tinha computador, tinha forno micro-ondas, tinha fogão, tinha filtro. Tudo que dependia das próprias pessoas, tinha nas casas. Tudo que dependia do Estado, do lado de fora, por mais que o Estado se esforce, faltava. O asfalto era terrível, a iluminação era terrível e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que a prosperidade e a riqueza das cidades e das nações não está no Estado, está no cidadão comum e naquilo que ele pode produzir. O grande problema do Brasil hoje é que o Brasil produz muito pouco. E do pouco que o Brasil produz, o governo retira metade para si mesmo. O brasileiro trabalha um dia para si, um dia para o governo. Um dia para si, um dia para o governo. É regime de escravidão, Brits. Por muito menos, há uns anos, quando os impostos chegaram a 20%, o brasileiro, bem-humorado, mas reclamão, cunhou uma expressão que todo mundo conhece, o quinto dos infernos. Lembra disso? A expressão o quinto dos infernos surgiu no vocabulário brasileiro quando os impostos alcançaram o patamar de 20%, era um quinto.
Hoje nós pagamos quase a metade do que nós ganhamos para o governo e nós aceitamos. Na minha cabeça, essa lógica precisa ser invertida. E a forma de inverter isso é dando liberdade para as pessoas poderem produzir, empreender, prosperar. E de que forma nós fazemos isso? Capacitando as pessoas para trabalhar. Eu não acredito em igualdade, na minha opinião, igualdade é outra falácia. Eu não acho que a desigualdade seja ruim, porque nós somos desiguais. Nós fazemos escolhas diferentes ao longo da vida e as escolhas que nós fazemos resultam em coisas completamente diferentes. Eu acho que passou da hora do brasileiro assumir a sua responsabilidade e saber que cada escolha que ele faz vai resultar em consequências e que as consequências vão se tornar a vida dele. Diante disso e dessa forma de pensar, eu procuro, de alguma maneira, na minha atividade parlamentar, fazer discursos como esse para ver se as pessoas mudam um pouco a mentalidade, e eu acredito que em todo o Brasil está havendo uma mudança, e também destinar recursos públicos para liberar as pessoas da dependência do Estado. Se as pessoas prosperarem, elas jamais vão precisar de um político ou do governo para suprir as suas próprias necessidades. Isso, na minha opinião, é dignidade. Dignidade nunca vai ser, na minha forma de pensar, alguém depender de um político ou depender do governo para ter as suas necessidades supridas. Dignidade é que cada um de nós possa suprir as suas próprias necessidades, e isso só se dá de uma maneira, com trabalho. E o Strauss, enquanto falava, falou que se nós produzirmos 10 mil Moisés, Strauss, nós aumentamos o PIB do Distrito Federal em 14,4 bilhões de reais. E eu comentei aqui com o Léo, secretário Leonardo, se isso acontecer, a gente nem precisa ficar brigando muito pelo Fundo Constitucional. Não é isso? A gente está brigando aí, sei lá, por 800 milhões por ano, é isso que a gente está brigando? Isso de receita direta, né? Porque o salário ainda é investido na região, ele se multiplica. Gira na economia e se multiplica. Então, o que nós pretendemos é entregar para vocês um universo de possibilidades por meio da capacidade de trabalhar. Quanto uma pessoa vale no mercado de trabalho? Quanto ela pode produzir para o mercado de trabalho? E quão raro é o trabalho dela para o mercado de trabalho? Então, se eu faço o que todo mundo faz, o meu trabalho é barato, porque todo mundo faz. Mas se eu faço, Brits, o que pouca gente faz, o meu trabalho é caro. Estou falando besteira ou está ok? Perfeito? Claro. Para o governo R$ 1.990 mês. Cada brasileiro pagou para o Estado por mês R$ 1.990, que ultrapassa 22 mil reais ano. E o salário mínimo era de R$ 1.320. E na hora que a pessoa retira o salário mínimo, ainda lhe tiram lá 9%. Ele leva para casa pouco mais de R$ 1.200 para sustentar a família. Ele leva R$ 1.200 para sustentar a família e paga R$ 1.990 para um governo. Onde é que está a lógica nisso? Não tem lógica nisso. É com base nesse tipo de raciocínio que nós precisamos nos apoiar. Então, se o meu trabalho é raro, vale muito. Se o meu trabalho todo mundo faz, vale pouco. Sabe quantas vagas nós temos hoje para programadores, vagas abertas de emprego, só no Distrito Federal? A última informação que eu tive é que nós temos 18 mil vagas abertas hoje no Distrito Federal. Vagas que não são preenchidas porque não existem pessoas capacitadas para preenchê-las. É por isso que o Moisés, que o Strauss mostrou aqui, está aqui o Moisés, cadê o Moisés? É por isso que o Moisés ganha bem. Você ganha bem, Moisés? É por isso que o Moisés ganha razoavelmente bem nas palavras dele mesmo. Por quê? Porque o trabalho dele é um trabalho incomum. E a possibilidade que vocês têm, senhores, a partir de agora,
é de viver um futuro diferente da maioria dos brasileiros. A maioria do povo brasileiro tem um teto remuneratório porque está completamente despreparada para o mercado de trabalho. O Brasil, infelizmente, é um país de analfabetos funcionais, que mal entendem a língua portuguesa, mal conseguem ler e interpretar um parágrafo. Infelizmente, os senhores sabem mais do que a língua portuguesa, a língua da programação. Pouquíssimas pessoas sabem no Brasil. Então, um mundo de oportunidades vai se abrir para vocês. O que eu desejo para vocês e para as famílias de vocês é que vocês sejam prósperos, bem-sucedidos, gerem riqueza e tenham a mentalidade da prosperidade. A mentalidade da prosperidade é a ética do trabalho. Nós precisamos trabalhar. E o meu maior desejo, Strauss, é que o que esses alunos aprenderam nos últimos meses sirva para o resto da vida deles, para que eles jamais dependam do Estado, para que o trabalho deles seja suficiente para eles sustentarem a si mesmos e as suas famílias. Eu encerro, pessoal, dizendo para vocês que tudo o que a gente alcança na vida depende do nosso sistema de crenças. O nosso sistema de crenças é determinante para o que a gente vai viver. O que eu estou querendo dizer com isso é que quem não sonha com nada, dificilmente vai alcançar alguma coisa. Mas se você programar a sua mente para estabelecer conexões mentais daquilo que você quer viver, desde o emprego que você vai ter, ou a empresa que você vai abrir, ou para quantas pessoas você vai gerar empregos, ou quanto dinheiro você vai gerar, quantas pessoas você vai atender, quantos clientes você vai atender, tudo que você sonhar, tudo que você for capaz de imaginar, você está apto para fazer virar uma realidade. Depois que você conseguir enxergar, você só precisa perseverar. E eu gostaria de encerrar falando isso. Não deixem de sonhar. Não deixem que o sistema de crenças de vocês limite aquilo que vocês podem alcançar na vida. O impossível não existe. O impossível não existe, só está aqui. Se nós tirarmos, Antônia, o impossível daqui, da nossa cabeça, então nós podemos tudo, com perseverança. A vida tem o caminho fácil e o caminho difícil. Normalmente, o caminho fácil não leva a lugar nenhum. Acordar tarde, beber, usar droga, roubar, ser preguiçoso, isso não leva ninguém a lugar nenhum. O caminho difícil, que é o caminho do esforço, da dedicação, do mérito, do estudo, do aprendizado contínuo, da disciplina, do respeito à hierarquia, do respeito a si próprio e a quem está do seu lado, esse caminho que normalmente é o mais difícil, que poucas pessoas querem pegar, ele leva a resultados melhores. Sempre vai levar a resultados melhores. Isso tudo está diante de vocês. Eu espero que vocês façam as escolhas corretas e que Deus esteja com a mão dele sobre a vida de vocês, cheia de graça, cheia de favor, fazendo vocês prosperarem em tudo quanto empreenderem. Muito obrigado por estarem aqui, parabéns pela formatura, foi uma grande honra para mim poder participar da história de vocês.